Resultado final: crescimento baixo, inflação persistente, juros elevados, economia travada. É isso que tem acontecido com o Brasil há pelo menos 30 ou 40 anos, pessoal. Às vezes tem ali um ano, a economia cresce um pouquinho a mais, em função de questões sazonais ou a influência mundial, mas o que nós temos visto no Brasil é essa temática sempre, não é? Crescimento baixo, inflação persistente, juros elevados e economia travada. Então, dívida alta sempre é ruim? Essa é uma pergunta essencial. A resposta é: depende. Depende. Não é? Existem países que têm dívidas elevadíssimas, como por exemplo os Estados Unidos, Japão, enfim. Todas as nações do Ocidente recorreram a esse artifício do endividamento. Governos gostam de criar crescimento artificial, muitas vezes para impactar na votação de governos. Isso aconteceu recorrentemente no século XX e no início agora, nesse século XXI, onde já estamos aí com 26 anos. Enfim, depende. Quando o governo se endivida para financiar, por exemplo, educação, saúde, não é? Um projeto que tenha retorno, que vá aumentar a produtividade, não é? De setores da economia, talvez, não é? Talvez em alguns projetos onde a iniciativa privada não possa e não queira participar, pode ser. Mas o endividamento de forma corriqueira, sem propósito, sem planejamento, realmente é problemático, porque talvez o governo só queira ganhar, não é, popularidade à custa do endividamento, não é, e da deteriorização dos fundamentos da economia. E isso aí é ruim. Então, quando a dívida é sustentável? A dívida pode ser administrável quando o país cresce mais rápido do que a dívida. Interessante. Existe confiança institucional. O governo mantém disciplina fiscal, coisa que não está acontecendo no atual momento. Exemplo de países desenvolvidos. Alguns países têm dívidas altas, mas não enfrentam crises graves. Por quê? Moeda forte, credibilidade internacional, capacidade de pagamento elevada. Quando vira problema sério, dívida pública elevada? A situação se agrava quando o crescimento econômico é baixo, a instabilidade política, como nós estamos vivendo agora, e quando o governo perde credibilidade. E qual é o impacto na vida das pessoas no dia a dia? Ter vida, ter dívida pública elevada. Tudo isso pode parecer distante de nós, de você que está assistindo esse vídeo, mas não é. A dívida pública afeta diretamente sua vida. No consumo, preços mais altos. Inflação corroendo o poder de compra. Você vai ao supermercado e sempre que retorna, o preço está mais elevado. No crédito, juros mais altos, financiamentos mais caros. No emprego, menos investimento. Crescimento econômico mais fraco. E nos investimentos, renda fixa mais atrativa. Bolsa pressionada, maior volatilidade. Como os governos tentam resolver o problema? Existem algumas estratégias clássicas. Ajuste fiscal, reduzir gastos, aumentar a arrecadação, ou seja, controlar o crescimento da dívida. No caso do Brasil, os impostos já estão nas alturas, ninguém suporta mais. Crescimento econômico, incentivar investimentos, mas para você incentivar investimentos, você tem que reduzir a dívida, que precisa então reduzir os juros,
para que você então comece a atrair as pessoas para que possam empreender. Incentivar investimentos, aumentar a produtividade, não é? E aí você precisa de estar bem na sua educação, na sua formação. Reformas estruturais, previdência, tributária, administrativa. O nosso país precisa novamente de reformas. Aquela que foi feita em 19, 20, já está precisando ser atualizada. Então a reforma tributária que está tendo aí sendo colocada é uma reforma que esperou quase meio século para ser feita, contudo não é a reforma ideal para que a nossa economia funcione bem e volte a crescer. Inflação controlada. Em alguns casos, os governos deixam a inflação subir moderadamente para reduzir o valor real da dívida. Mas isso tem custo alto para a população. Então, conclusão. O equilíbrio nas contas públicas é a chave. A dívida pública não é por si só o problema. O verdadeiro problema é o desequilíbrio. Quando a dívida cresce sem controle, ela pressiona a inflação, eleva os juros, reduz o crescimento, afeta diretamente a vida das pessoas. E por outro lado, quando bem administrada, ela pode financiar desenvolvimento, sustentar investimentos e impulsionar a economia. Então, qual é a mensagem final para você, espectador? Se você quer entender economia de verdade, precisa acompanhar essas coisas. Dívida pública, inflação. Esses três elementos formam o núcleo de funcionamento econômico de qualquer país. Ignorá-los é como dirigir sem olhar o painel do carro. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha.